Sejam muito bem-vindos ao canal e vamos direto ao assunto. O paciente aponta onde dói. Você reconhece o trajeto, identifica o canal e acredita que já encontrou uma direção de tratamento. Mas se é justamente nesse momento, você pode decidir cedo demais. Porque o local da dor mostra onde o problema está aparecendo. Mas será que ele revela sozinho o que está sustentando aquele quadro? No episódio anterior, nós questionamos se existe uma única forma absoluta de diagnosticar na acupuntura. E hoje eu quero conversar com você sobre algo que parece simples, mas pode mudar completamente uma decisão clínica. Diagnosticar pelos canais não é dar nome a um canal ou lugar onde o paciente sente dor. Vamos pensar numa situação muito comum. 3 pacientes chegam dizendo a mesma coisa. Estou com dor no ombro. Se eu ficar apenas com o nome da queixa, os 3 casos parecem iguais. Mas um mostra a região anterior, outro aponta para o lateral e o terceiro descreve uma dor próxima da escápula. E cada um reage de uma maneira diferente ao movimento e à palpação. E agora, eu te pergunto, ainda estamos diante do mesmo diagnóstico? Com toda certeza, não. O que exige raciocínio é compreender por que aquela dor apareceu ali, como se ela se manifesta e como que o restante do corpo está revelando. Se bastasse descobrir qual canal passa pelo lugar da dor, a ilustração do mapa poderia fazer o trabalho do acupunturista. O que exige raciocínio é compreender por que aquela dor apareceu ali, como ela se manifesta e o que o restante do corpo está revelando. O mapa oferece uma direção, mas não encerra a investigação. A pergunta, onde dói, continua sendo importante, só que ela precisa abrir outras perguntas. Onde e quando começou? Para onde caminha? Qual movimento piora? O que mudou na função daquele paciente? E a palpação confirma o quê? Aquilo que eu imaginei. Eu ainda não escolhi a agulha, mas a direção do tratamento já começou a ser construída. Uma coisa que eu sempre falo, uma pessoa dizer que tem uma dor no ombro significa vários pontos de análise. Uma dor do canal do intestino delgado é uma abordagem. Uma dor no canal do triplo aquecedor é outra abordagem. Então nós não podemos simplesmente falar que uma dor no ombro é igual para qualquer paciente. Isso seria uma inverdade. Por isso que eu sempre costumo dizer o seguinte, não abordou o canal correto, a probabilidade de sucesso naquele tratamento é muito pequena. Afinal, qual foi o sinal que impediu você de seguir pela resposta mais óbvia? Todos já passamos por uma condição parecida com essa. É aqui que muitos profissionais, sem perceber, simplificam demais o diagnóstico pelos canais. Conhece uma região, associam essa região a um canal e já parte para os pontos. Só que uma manifestação pode envolver o canal principal, esse canal pode ser tratado através dos seus pares, os canais unitários, tendinos musculares e por aí vai, mediante a ideia da acupuntura tradicional. O paciente não chega dividido em desenhos. O trajeto precisa conversar com a palpação, o movimento e a função dos sinais em cada caso. Você está realmente diagnosticando o canal ou apenas nomeando um canal sobre o lugar onde o paciente sente dor? Observar o trajeto dos canais é apenas o começo da investigação. O erro é acreditar que ele já trouxe a resposta. O mais estranho é achar que os canais é uma representação exata do que está nos mapas de acupuntura, mas não é. Alguns dos registros médicos mais antigos descreviam 11 trajetos e não um sistema completo de 12 canais, como estudamos hoje. Isso não significa que o sistema atual esteja errado ou que devemos trocar 12 por 11. Revela algo mais importante. O mapa não nasceu pronto. Ele foi construído, reorganizado a partir da observação do corpo. Primeiro veio o fenômeno clínico, depois a forma de organizá-lo, e o problema começa quando recebemos essa organização pronta, tentamos fazer o paciente caber nela. Se essa reflexão já fez você rever algum caso na sua própria clínica, curta esse vídeo. Isso me mostra que essa conversa está chegando a profissionais que também não querem reduzir a acupuntura a uma resposta automática. Por exemplo, o ponto E38, uma das suas principais funções é o quê? Ombro congelado. Escolher tratar um paciente pela função do ponto exclusivamente, tem alguma coisa errada com isso? Essa é a pergunta que eu quero deixar para vocês. Tratar uma questão baseado na função de ponto
Nós não estamos invertendo a lógica? Na acupuntura do mestre Tung, essa discussão ganha ainda mais profundidade. Existem diferentes interpretações entre a linhagem sobre os seus pontos, suas relações com os canais, mas existe algo que não pode ser ignorado. Em Tung, saber onde o ponto está localizado não explica sozinho porque ele foi escolhido. O raciocínio deve envolver canais, o Zhang, a holografia e o diagnóstico palmar e facial. Mas a relação dos tratamentos, a relação dos canais unitários e, logicamente, que um dos mais importantes, a relação extraordinária de canais. Relação essa que não faz parte do ensino da acupuntura tradicional. E isso é bem diferente de pegar um ponto de Tung apenas porque ele serve para aquela dor. Repetir o mesmo erro com um mapa diferente. Por exemplo, os pontos que tratam o rim na acupuntura do mestre Tung estão principalmente localizados no canal do baço. Mas se não compreendeu a relação, não saberá o que rever quando o próximo paciente não responder da mesma maneira. A acupuntura de Tung é um sistema único. A visão dos canais, mesmo dos canais que nós estamos habituados, dos canais principais, ele é considerado na sua teoria. Sem contar que ele tem a relação com os canais lineares. É uma visão de canal muito característico da acupuntura do mestre Tung. E aí que está o detalhe. Tendo essa visão que eu acabei de comentar agora, que os pontos do baço tratam o rim pela acupuntura do mestre Tung, será que essa escolha de ponto é tão óbvia assim? Logicamente, pela acupuntura tradicional, para tratar os rins, boa parte dos pontos estão localizados no canal do rim, certo? Mas a acupuntura de Tung não é dessa forma. Logicamente que eu estou falando de uma forma mais simplificada, tá? O que eu acabei de falar deriva-se muitas outras possibilidades. O que mudou na sua prática clínica quando você deixou de procurar um ponto para a doença, começou a procurar a relação que fazia sentido para aquele paciente? Depois de construir uma hipótese, eu ainda preciso testá-la. Nos casos em que uma reavaliação imediata é possível, eu volto ao movimento, a dor ou a função que estava alterada. Alguma coisa mudou? O paciente movimenta melhor? A dor diminuiu? A função começou a retornar? Se nada mudou, eu não posso proteger a minha escolha apenas porque ela parecia perfeita frente à teoria. A resposta do paciente não serve apenas para mostrar se a técnica funcionou. Ela testa o raciocínio que conduziu o resultado. Quando o corpo não confirma essa hipótese, insistir deixa de ser convicção e começa a se tornar em cegueira clínica. Talvez eu precise corrigir a execução, rever o canal ou admitir que interpretei cedo demais aquilo que o corpo mostrava. Isso não vai diminuir o profissional. Isso demonstra maturidade clínica. Experiência não é apenas repetir a mesma decisão com confiança. Experiência também é perceber mais cedo quando aquela decisão deixou de fazer sentido, logicamente. Diagnosticar pelos canais não é olhar uma linha e encaixar o sintoma dentro dela. Construir uma hipótese e confrontá-la com o movimento, a palpação e as funções dos demais sinais do paciente. O mapa mostra onde investigar, mas é o corpo que confirma se nossa leitura faz sentido. No próximo episódio, nós vamos abrir duas outras portas dessa investigação: as mãos e a face. O que elas podem revelar antes mesmo de o paciente terminar de contar a própria história. E como separar um sinal verdadeiro de uma interpretação apressada. Se você quer continuar essa investigação comigo, inscreva-se no canal. O episódio dessa temporada prepara o raciocínio do próximo. Eu te vejo no próximo episódio, porque a estratégia clínica começa muito antes da agulha.